Olá, eu sou João Pedro Cruzeta, da turma 2º G do curso de Direito. Bom, hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o texto do Adilson José Moreira sobre... o nome do texto é Pensando como um Negro, Ensaio de Hermenêutica Jurídica. Bom, e vamos lá, né? O que é tratado nesse texto? Fazendo um resumo bem resumido, o autor ele fala um pouco sobre como é importante a perspectiva racial na interpretação do direito, certo? Ou seja, como no meio de aplicabilidade de leis, normas e tudo mais, é importante se levar em conta os valores étnico-raciais. Pois bem, vamos lá. O autor ele fala que é importante, né, nós regredirmos um pouco no tempo, voltarmos um pouco no tempo, como juízes e na hora da aplicação da hermenêutica, né, pensarmos um pouco sobre fatores, fatores históricos raciais, né? Então, ele fala sobre, enfim, reparação histórica e tudo mais, né? Por exemplo, sobre a época da escravidão e tudo mais. O autor ele é interessante que ele não se limita somente a questões de cores e tudo mais. Ele define raça, ele não define raça, mas ele abrange em raça, ele abrange grupos étnicos culturais, sabe? Por exemplo, ele fala dos judeus e tudo mais. Por quê? Ele defende que o que nós temos que levar em conta são as minorias, a questão das minorias dentro do direito, sabe? Então, por exemplo, a gente pode pensar um pouco no caso Elvanger, que ocorreu no STF em 2003. Esse caso, na época, até hoje, na verdade, ele foi muito polêmico e é muito usado nas aulas de hermenêutica, uh, por conta da influência mesmo dos fatores étnicos culturais dentro do direito nesse caso. O que é o caso Elvanger? Ele fala basicamente era um rapaz que escreveu um livro nazista com ideias nazistas, falando do Holocausto e tudo mais, e ele fala sobre judeus. E então o que estava correndo no STF era para saber se essa fala dele sobre os judeus era racista ou não era racista. Porque até então o que tinha se entendido é que era antissemitista. Antissemítico? Enfim, não sei. Mas. Enfim. E daí os votos, se não me engano, talvez eu esteja errado, mas acho que foi 8-3 ou 8-5 a votação, e ele foi condenado por conta de questões étnicos raciais. Porque o crime de racismo ele não defende somente pessoas de cor ou afins. Ele também defende. A ideia dele é defender as minorias. Até por isso que ele é equiparado hoje em dia ao crime de homofobia também, né? Enfim, a justificativa para isso é meio controversa, mas tudo bem. Enfim. Bom, outro fator que eu acho importante destacar sobre o texto é a abordagem que o autor ele toma sobre o assunto. Ele não faz um artigo informativo, nem um artigo direto, nada do tipo. Ele usa a contação de histórias para fazer, para explicar sobre a hermenêutica jurídica e a importância racial. Então ele conta relatos pessoais e coisas do tipo.
E através disso ele vai mostrando aos poucos para o leitor como essa importância se faz presente dentro do âmbito jurídico. Bom, eu falei um pouquinho sobre os pontos que eu achei importantes de serem destacados sobre o texto e fiz um breve resumo. Então, muito obrigado pela atenção e até mais.